Amém, queridos? É um privilégio nós podemos meditar na palavra do Senhor juntos. Para mim é sempre uma honra poder falar daquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. E não é à toa que o livro que o capítulo que nós iremos meditar hoje, Salmo de número 116, ele é um capítulo muito especial para mim. O Senhor tem falado ao meu coração e eu dediquei os últimos dias a estudar este salmo, a entender o que a palavra do Senhor quer dizer ao meu coração, primeiramente, e também ao seu coração, ao coração da igreja do Senhor, da noiva, daquela preciosa aos olhos do Senhor. E nós queremos, com muito temor no coração, compartilhar a palavra do Senhor com você no dia de hoje. Amém? E como você já pode ter visto no título desse vídeo, o tema da palavra é Te Damos Graças. E eu te convido a ler junto comigo o Salmo de número 116, a partir do verso 1. Vamos juntos ler a palavra do Senhor? Salmo de número 116, a partir do verso 1. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu, quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol ou do inferno vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, e livraste os meus olhos das lágrimas, e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo. Verso 15. O Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. Senhor, sou teu servo. Sim, sou teu servo, filho de tua serva. Livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Nos pátios, na casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia. Amém? Eu te convido a nós orarmos ao Senhor nessa hora. Se você puder, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nós lemos a sua palavra. A Deus, e com um temor no nosso coração, nós nos apresentamos juntos como igreja diante de Ti. Ó Deus, nesse momento onde reservaremos esses poucos minutos que temos juntos, ó Deus, para poder compartilhar da Tua palavra, para podermos, Senhor, entender aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Por isso te peço, Senhor, usa minha voz, usa minha boca, Senhor, que não haja impedimento, Senhor, para que a Tua mensagem seja levada até o Teu povo. E Deus, eu te peço, Senhor, que em cada coração que ouvir essa mensagem, ó Deus, essa palavra possa encontrar um solo fértil, ó Deus, onde ela possa ser plantada, ó Deus, e ela possa criar raízes, crescer e dar muitos frutos para o Senhor. Ó Deus, porque cremos, Senhor, que somos enxertados em Ti, Tu que és a videira verdadeira, Tu que és o caminho, a verdade e a vida, Tu és tudo para nós, Senhor. Nós queremos consagrar estes momentos a Ti, que o Senhor possa falar no nosso coração. Por isso, nós abrimos os nossos ouvidos e o nosso coração para a revelação da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Glória a Deus. Este salmo, você viu, ele fala muito sobre gratidão. E o tema dessa mensagem vai ser acerca de tudo isso, sobre nós sermos gratos. E é importante a gente ver que quando vamos estudar um texto da palavra, muitas vezes nós encontramos nuances ou sinais de quem é o autor daquele texto, em que contexto
isso foi escrito, quais foram as situações que levaram, né, este homem de Deus a escrever essas palavras. Mas no Salmo 116 nós não temos uma certeza, né, em quem foi que escreveu este salmo, ou ainda em que situação ele foi composto, porque nós sabemos que os salmos são canções, né, são poemas que os judeus eles declaram ao Senhor, né, ao Deus Yahvé. Então eles declaram ao Senhor cânticos, né? E este cântico, o cântico de Salmo 116, né, este salmo, ele é cantado, né, justamente num culto público. Mas você pode pensar assim, poxa, Ricardo, mas ele é uma mensagem tão intimista, né? Várias vezes ele cita que ele ama o Senhor, né, que toda aquela situação estava envolvendo a ele. Então, poxa, algo que fala tão eu, como que está sendo, né, falado num culto público, né? O porquê que ele está ali no meio, né? Se nós formos ver, ele está dentro dos salmos que são cantados em cultos na sinagoga, né, junto com a congregação. Então, poxa, será que ele está ali meio perdido? Não, nada na palavra de Deus é perdido ou enganado ou colocado num lugar que ela não deveria estar. O Salmo 116, nós cremos que ele é intimista porque nós temos que entender que por mais que nós estamos em uma igreja, nós frequentamos aí os cultos, nós nos reunimos como igreja, mas nós temos sim que ter uma espiritualidade também individual. Nós temos que ter a nossa própria vida com Deus, né? Nós não podemos ter a nossa vida com Deus somente nos cultos, né? Nossa vida com Deus, nosso relacionamento ser apenas de domingo a domingo, de final de semana em final de semana. Mas a nossa vida com Deus, ela tem que ser diária e ela tem que ser íntima, né, individual ali. É óbvio que nós temos, né, a nossa fé que ela é coletiva, mas nós temos que ter um relacionamento pessoal com o Senhor. E neste salmo nós vemos uma pessoa que está muito alegre. E ela relata uma situação difícil que ela passou, mas ela está muito feliz, porque ela encontrou graça diante do Senhor, ela foi abençoada e ela vai justamente diante do culto público, né, a proclamar aquilo pelo qual ela é grata. Então nós vemos aqui nada mais nada menos que um testemunho. Se você frequentava, né, os nossos cultos na quarta-feira e na quinta-feira, na época antes da pandemia, onde nós nos reunimos, nós tínhamos as nossas reuniões, né, presenciais no meio da semana, nós sempre tínhamos um momento de testemunhos, onde os irmãos podiam se levantar e falar das bênçãos que o Senhor tinha feito na vida deles durante aquela semana, durante aquele último mês. E quantas vezes, querido, eu fui muito impactado pelo testemunho dos irmãos, né? Eu me lembro de vários que me emocionam muito, porque realmente vemos a mão do Senhor operando milagrosamente na vida dos irmãos, e nós glorificamos a Deus por tudo aquilo que Ele fez em nós. E hoje, por conta da pandemia, né, nós não temos tantas oportunidades de ouvir, né, daquilo que o Senhor tem feito. Mas nós cremos que o Senhor tem feito milagres em nossas vidas. Eu mesmo tenho experimentado vários deles durante esses últimos tempos, durante essa época de pandemia, que é uma época tão difícil, né, muitas coisas se tornaram mais difíceis ainda, mais intensas, mais complexas, mas ainda assim o Senhor tem nos abençoado. Nós como igreja temos essa oportunidade de adorar ao Senhor, de podermos sim exaltar o Senhor por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz em nós. E eu tenho certeza que se eu perguntasse para você, né, e te pedisse, né, para você escrever aqui no chat, com certeza você teria bênçãos para me contar no dia de hoje. E nós vemos diante deste salmo um chamado a nós testemunharmos aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Isso é gratidão, é nós tornarmos público aquilo que o Senhor fez dentro de nós. E eu quero meditar com você o porquê de nós darmos graças ao Senhor. Então, nós temos 4 motivos do porquê nós damos graças, nós exaltamos a Deus. O primeiro deles, nós damos graças a Deus porque Ele se importa conosco. Então, nós vemos isso no versículo 1 e versículo 2. Eu te chamo para você ler juntamente comigo este verso. Então, versículo 1 diz assim: eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. E se a gente destrinchar esses versículos, é isso que eu quero fazer com você, é nós analisarmos versículo a versículo, nós vemos isso que o salmista ele diz, amo o Senhor,
Mas por que ele ama o Senhor? Será que é somente porque amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento? Será que ele amava o Senhor só porque essa é a característica de um cristão? Jesus mesmo falou isso, que as pessoas nos conheceriam como cristãos se nós tivéssemos amor uns para com os outros. Então, será que é por causa do amor? Será que é, o que está acontecendo? Por que ele ama o Senhor? E ele mesmo responde: amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Ou numa outra tradução, porque ele ouve a minha voz suplicante. Ele ouve as minhas orações. Porque ele inclinou para mim os seus ouvidos, e eu evocarei a minha vida toda. Esse é o motivo, querido, do salmista falar que ama o Senhor. Porque ele entende aquilo. Nós entendemos e nós amamos o Senhor, nós sempre falamos isso, porque ele nos amou primeiro. Querido, o primeiro passo foi de Deus. Deus deu passos em nossa direção, né? Com o seu grande amor. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tal, que entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é este amor que me alcança e que te alcança. É este amor que está sendo derramado dia após dia, se renovando sobre toda a terra. É da vontade do Senhor que todos se salvem. Ele quer todos perto dele, Ele nos criou para a glória dele. Mas aí basta eu e você darmos um passo, nosso passo, em direção a Ele. Deus deu todos os passos em nossa direção, mas nós precisamos dar um passo apenas, em direção ao Senhor, dizendo: Deus, eu me rendo a Ti, eu recebo esse amor, e é isso que eu quero viver. Amém? E aqui o salmista, ele diz isso, né? Ele ama o Senhor, ele tem esse entendimento, porque o Senhor ouviu a sua voz. O que isso quer dizer? Ele quer dizer que ele entendeu que Deus está perto dele. Que Deus não era um Deus que simplesmente o criou e o deixou à mercê da sua própria vida, à mercê da sorte dessa vida, não. Deus é um Deus de perto, querido, não é um Deus de longe. Nosso Deus é um Deus que se interessa por nós. A palavra do Senhor diz que o Senhor sabe a quantidade de fios que nós temos em nossa cabeça, ou ainda que não temos, na verdade. Mas o Senhor nos conhece de tal forma que Ele sabe todos os mínimos detalhes de nossa vida. E nessa hora eu quero te encorajar, porque quantas vezes durante essa pandemia muitas pessoas ficaram pensando: poxa, Deus não se importa comigo, olha o que aconteceu. Talvez você tenha tido percas financeiras muito consideráveis, várias pessoas foram demitidas dos seus trabalhos, né? Ou as suas empresas entraram em falência, ou ainda aconteceram quedas drásticas em seus faturamentos, enfim, quanta coisa aconteceu de modo financeiro. Ou ainda, quando a gente vai falar do âmbito da saúde, então, meu Deus do céu, nós já superamos mais de 400 mil mortes, né, por coronavírus, só no nosso país. Então, veja quantos irmãos também, né, quantas vezes nós, né, durante essa pandemia também, tivemos o nosso coração enlutado, nosso coração contrito de ver pessoas que amamos, pessoas que admiramos, né, tendo uma morte que a princípio para nós, a gente olha que às vezes, poxa, Deus, mas o que isso aconteceu? E quantas pessoas tiveram essa impressão de que Deus não estava nem aí, ou que Deus não se importava com elas. Mas, querido, este não é um pensamento que o Senhor tem para nós. Essa não é a verdade de Deus para nós. Esse é um pensamento maligno, um pensamento que o diabo tem lançado na nossa cabeça, mas nós precisamos resistir a isso. A palavra do Senhor diz que nós precisamos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então nós precisamos resistir a esses pensamentos, essas setas malignas, entender que o Senhor diz a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Ela fala que o Senhor ouve a nossa voz suplicante, o Senhor atenta aos seus ouvidos. Aqui o salmista ele já diz: porque o Senhor inclinou para mim os seus ouvidos. Eu vejo que nós só inclinamos o ouvido para uma pessoa quando nós precisamos realmente, quando aquilo que ela está falando importa de verdade. Quando aquilo que essa pessoa está dizendo, nós estamos interessados, nós queremos saber nos mínimos detalhes, nós
realmente queremos. E é isso que a palavra fala, que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele se inclina para nós, inclina seus ouvidos para nós, e Ele quer ouvir o que nós temos a dizer. Este é o nosso Deus. Ele não é um Deus isolado, um Deus que não se importa, não. É um Deus de perto, um Deus que se importa, um Deus que te ama e Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer saber o que está acontecendo. É óbvio que Ele já sabe, mas Ele quer ouvir a sua voz. O nosso Deus, por mais que é um Deus onisciente, Ele sabe todas as coisas, mas Ele quer ouvir de mim e de você as situações da nossa vida. Ele se importa em ouvir a nossa voz, querido. Seja a nossa voz com relação a alguma confissão de pecado, porque muitas vezes nós ficamos com o nosso coração entristecido, porque é gerada uma tristeza para arrependimento. Quando pecamos, é gerada uma tristeza dentro de nós, porque essa tristeza é para arrependimento. E o Senhor quer ouvir isso de nós. E é por isso que em 1 João capítulo 1 vai dizer que se confessamos os nossos pecados diante de Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas querido, nós precisamos confessar isso. Então o Senhor está atento também a ouvir a nossa confissão. O Senhor está atento para ouvir também o nosso clamor por cura, por libertação. E é isso que nós precisamos entender. Amém? E sabe, porque quando nós oramos, queridos, nós não temos nem ideia do tamanho do poder da nossa oração. A palavra do Senhor diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas é difícil nós imaginarmos o quanto é esse muito em seus efeitos. Querido, eu só digo que o poder de uma oração é algo inimaginável. É algo que nós não temos ideia. Nós não sabemos o que pode acontecer, porque o poder da nossa oração é gigantesco. A palavra do Senhor diz isso, que pode muito nos seus efeitos. E que eu e você tivéssemos essa noção, para que realmente possamos recorrer à oração de modo imediato. Quantas vezes nós vemos as pessoas passando por situações difíceis, mas não recorrendo a Deus em oração. Elas, ao invés de orar ao Senhor, colocando diante dele a súplica, o clamor, elas abrem a boca para poder reclamar, para poder dizer: ah, Deus, mas não é do jeito que eu queria. Ah, mas eu me sinto assim, 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 assim. Ah, porque fulano de tal está melhor do que eu. Ah, porque ciclano ali, ele está prosperando mais. Ah, e olha só a minha situação, olha só a minha vida. Quantas vezes nós usamos a nossa boca não para orar, mas para poder reclamar. Mas não é isso que eu e você precisamos fazer. Aqui o salmista nos dá uma lição. Ele diz: Deus está perto de você. Então, vá lá, invoque ao Senhor, ore ao Senhor. E no final do verso 2 ele diz assim, que eu o invocarei por toda a minha vida. Se o salmista disse, que ele recebeu do Senhor, a oração dele foi ouvida, mas ele ainda assim vai continuar invocando ao Senhor por toda a vida dele, querida, porque deu certo, não é verdade? Você concorda comigo? É porque o Senhor ouviu a voz do salmista, e a palavra do Senhor nos encoraja a fazermos isso o tempo todo. 1 Tessalonicenses 5,17, o apóstolo Paulo vai dizer: orem sem cessar. Ou seja, orem. Se as coisas estão indo bem, orem. Se as coisas estão indo mal, orem. Se está tudo ok na sua vida, ore. Se você está passando por dificuldade, ore. É isso que nós precisamos, invocar o nome do Senhor por toda a nossa vida. Amém? Então nós podemos ver que nós podemos dar graças ao Senhor, porque Ele se importa conosco. E a partir do verso 3, nós podemos ser gratos ao Senhor por um outro motivo. Se você está anotando, anote aí. Então o segundo motivo que damos graças ao Senhor é porque Ele tem grande generosidade. Vamos ler ali do verso 3? Salmo 116, verso 3 diz assim: laços de morte me cercaram,
e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Que situação desesperadora, a ponto do salmista dizer que laços de morte cercaram ele. As angústias do inferno se apoderaram dele. Que situação difícil. Nós não sabemos ao certo, né? Há várias especulações do que seja, mas vários teólogos concordam de que, muito provavelmente, isso que o salmista está dizendo, que ele está passando, é por uma doença muito grave. Uma doença pela qual ele foi desenganado pelos médicos, ou ainda uma perseguição muito intensa. De qualquer forma, o que dá para a gente entender é que a situação em que ele estava passando era desesperadora de tal forma que o físico dele estava afetado, a mente dele, o emocional dele estava afetado, e o espiritual dele também estava afetado. Ele mesmo disse que tudo isso se apoderou dele, cercou ele, e ele ficou aflito e triste. Mas, graças a Deus, a situação não para por aí. No verso 4 diz assim: então invoquei o nome do Senhor. Veja, querido, então é uma palavra que ela dá sequência a algum fato que já foi. Então, ele contou toda aquela situação, olha a situação terrível que ele estava vivendo, e ele de repente, então, ou seja, por consequência disso, ou seja, toda essa situação moveu para que ele fizesse, né, o que ele fez? Invoquei o nome do Senhor. E sabe, querida, a oração ela tem que ser uma reação natural minha e sua. Isso porque o nosso Deus está atento para nós. Eu quero te convidar a ir algumas páginas aí para frente. No Salmo 145, no verso 18, a palavra do Senhor diz assim: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. E sabe uma frase que me marcou muito quando eu a li a primeira vez? Isso foi há uns 8 anos atrás, mais ou menos. Ela diz que o nosso Deus está à distância de uma oração de nós. Ou seja, para que eu e você alcancemos o nosso Deus, Ele está a uma oração de distância. Ou seja, para que nós possamos desfrutar de intensa intimidade com o Senhor, de podermos falar ao ouvido do nosso Deus, para nós podermos descansar nos seus braços, para que nós possamos entregar diante dele o nosso coração, basta apenas nós orarmos. E este salmo diz justamente isso: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. E sabe, eu quero pensar numa ilustração com você. Principalmente hoje, com relação às redes sociais, nós temos um acesso quase que limitado, né, a informações e também a pessoas, né? E eu não sei se já aconteceu isso com você, mas não só pelas redes sociais, mas também pessoalmente, eu já encontrei com pessoas importantes, né? Pessoas que são famosas, pessoas que são referências para mim, né? Seja em vida cristã, seja no ministério, seja profissionalmente, né? E geralmente quando, né, você, entre aspas, é fã, né, de uma pessoa, você fica ali, uau, que bacana, essa pessoa me notou, né? Se a gente fala de redes sociais, essa pessoa me repostou, essa pessoa comentou na minha foto, ela curtiu minha foto, né? Quantas vezes, né, fiquei muito feliz, né, em ver referências que eu tenho, né, vendo, né, o conteúdo que eu produzo na internet também, né, os vídeos, as mensagens, né, e curtindo ali, comentando. Poxa, isso é maravilhoso, e a gente fica, né, feliz com isso, né, quando alguém importante nos nota. Mas sabe, querido, uma coisa que eu e você precisamos ter mais do que isso. Se uma pessoa comum, né, se nós formos ver, ela é tão comum quanto nós, ela pode ter às vezes os mesmos anseios, os mesmos desejos, as mesmas dificuldades, passa pelos mesmos problemas, né? Pessoas como nós, humanos, seres humanos comuns. Se dessa forma assim a gente, poxa, já fica feliz em ela poder ouvir a nós, ou, né, tirar uma foto, enfim. Querido, quem dirá o próprio Deus? Nós
precisamos criar uma noção, um entendimento de que o Deus Todo-Poderoso, querido, não é qualquer pessoa, é a pessoa, é o Senhor. Ele está perto de nós. O Senhor, a palavra diz aqui que Ele está perto de todos que invocam. Ele nos ouve. Ele estende os seus ouvidos, Ele se inclina ali para poder ouvir a nós. Ele nos dá atenção. Querido, nós precisamos criar esse entendimento, essa noção dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, de que o Senhor está perto de nós. E que nós não temos como sair da presença dEle. A própria palavra diz: se eu for ao mais alto monte, ali tu estás. Se eu for no mais profundo vale, ali tu estás. Se eu for além do horizonte, lá, o mais longe possível, ali o Senhor ainda está comigo. O Senhor sempre está conosco. O Deus Todo-Poderoso não é qualquer pessoa. É o Deus que criou céus e terra. É o Deus que coordena todas as coisas. É o Deus que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. É o Deus cuja palavra diz que Ele faz da terra o estrado dos seus pés. É o Deus que olha para as estrelas incontáveis, mas Ele as conhece todas pelo nome. E quando Ele as conta, Ele as chama, não falta uma. É o mesmo Deus que criou todo o universo, que estabeleceu todas as coisas neste mundo, todas as leis da física, todos os elementos químicos. É este Deus. Querido, um Deus insondável em seu conhecimento e sabedoria. Um Deus em que nós passaremos a eternidade o conhecendo, porque Ele é insondável, Ele é grandioso. Este Deus está atento para nós. Este Deus se importa conosco. E é por isso que o salmista não teve outra reação. Ele disse: poxa, eu estou passando por este problema. Cordas da morte estavam cercando ele. As angústias do inferno se apoderaram do pensamento, das emoções dele. E ele disse: eu fiquei aflito, eu fiquei triste. Então ele não teve outra reação a não ser: eu invoquei o nome do Senhor. E disse: ó Senhor, livra a minha alma. Querido, essa tem que ser a minha, a sua reação. E não procurar resolver as coisas do jeitinho brasileiro. E não procurar a próxima chave, né, para poder virar, ou o segredo das coisas. Não, querido, o segredo das coisas é o próprio Deus. A solução para todas as coisas é o próprio Deus. A solução para o problema que você está vivendo, querido, não importa qual seja, não importa, o Senhor Deus, Ele é a solução. E Ele é muito mais do que suficiente. Nós não precisamos de Deus e mais uma coisa. Não, querido. A presença de Deus é suficiente para nós. Ela resolve todas as coisas. E nós precisamos invocar o nome do Senhor, dizendo ao Senhor: livra minha alma. Façamos como o salmista, dizendo: Deus, livra minha alma. Me livra deste cativeiro, Senhor. Muda a minha história, muda tudo que estou vivendo. Nós precisamos nos aproximar de Deus. Mas o porquê Deus faz isso? Já se perguntou? Por que que o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus soberano, todo-poderoso, aquele que era, que é e sempre será, o alfa, o ômega, aquele todo-poderoso, invencível, por que Ele faz isso? Por que Ele nos ouve? Nós tão pequenos, tão falhos. A resposta está a partir do verso 5, que diz: compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Querido, esse é o nosso Deus. O nosso Deus, Ele é um Deus generoso. E Ele é generoso em nos abençoar. A palavra diz aqui que Ele é compassivo, que Ele é justo, que Ele é fiel às suas promessas, ou seja, Ele é um Deus constante. Diferente das promessas que nós vemos por aí, de 4 em 4 anos ouvimos promessas de que
vai fazer aquilo outro, vai mudar tal coisa, e a gente não vê a concretização dessas promessas. O nosso Deus não é assim, querido. O que Ele fala, Ele cumpre. Ele é fiel em suas promessas. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E o nosso Deus é um Deus constante. Se Ele diz que Ele é misericordioso, Ele é rico em misericórdia. Se Ele diz que Ele é fiel, Ele é rico em fidelidade. Se Ele diz que Ele está conosco, Ele está sempre conosco. O nosso Deus, Ele é a totalidade de todas as coisas. E a misericórdia do Senhor, ela anda ali junto com o amor, junto com a justiça, com a fidelidade. E tudo isso são bênçãos do Senhor para nós. E quantas vezes, querido, eu e você somos não gratos, ou até mesmo ingratos por isso. Sabe, quantas vezes da nossa boca só sai críticas, só sai reclamações. Nós precisamos ser gratos. Sabe, como as crianças, nós ensinamos elas a serem gratas, quando recebem um presente, por exemplo. Sempre eu vejo, né, uma mãe dizendo assim, quando uma criança recebe presente, a criança pega e fica feliz com aquele presente, às vezes esquece de todas as coisas. Aí sempre tem a mãe ou o pai, né, e fala assim, ô filho, o que você diz? Aí sempre a criança fala, obrigado. Querido, nós precisamos aprender também a ser gratos. A ser gratos por coisas que a gente nem se dá conta. Quantas vezes, querido, nós somos ingratos pelas coisas. Nós só damos atenção para as coisas que a gente não tem. Só damos atenção para a grama do vizinho que a gente acha que é mais verde. Só damos atenção para a carreira do nosso primo, do nosso amigo que é melhor do que a nossa. Ou porque a família de fulano de tal ela é melhor. Querido, não tem dessa. Nós precisamos olhar para nós. E ser gratos por aquilo que temos. Sabe, tem uma frase que eu ouvi de uma pessoa na internet, que ela fala assim que o melhor carro é o dela, a melhor casa é a dela, o melhor filho é o dela, o melhor marido é o dela. Mas o porquê? Será que realmente são melhores? Aí ela disse que sim, porque só esses são dela. E nós precisamos reconhecer isso também. Para mim, eu preciso sempre pensar que a minha esposa é a melhor esposa do mundo, porque ela é a única esposa que é minha. A minha vida é a melhor vida do mundo, porque essa é a minha vida. Eu não posso viver a vida do outro, querido. E assim é com todas as coisas. Nós precisamos ser gratos ao Senhor. E às vezes nas pequenas coisas que a gente nem se toca às vezes. Será que no dia de hoje você foi grato pelos batimentos do seu coração? São eles que fazem o sangue ser bombeado para todo o corpo e fazem com que todos os órgãos funcionem. Será que você foi grato por cada respirar que você deu hoje? Porque a entrada do ar e a oxigenação do seu corpo que faz entrar oxigênio, né, no sangue e ele poder levar vida. E querido, e quantas pessoas não estão tendo essa oportunidade hoje? Muitas. Muitas. Então nós precisamos ser gratos por aquilo que temos. No verso 7, ele diz assim: ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Veja, o salmista mesmo, ele fala com a sua própria alma e diz assim: ó minha alma, você que estava aí desesperada porque estava acontecendo essas situações terríveis com você, você aí que estava desolada porque não sabia o que ia acontecer, ou porque estava passando um problema, ó minha alma, se aquiete, porque o Senhor tem sido bom para você. Sabe, querido,
a nossa mente humana, ela não consegue facilmente mudar, né, essa chavinha, girar essa chavinha, para parar de se preocupar e voltar para a realidade. Então muitas vezes nós precisamos falar para nós mesmos e falar assim: minha alma, se aquiete, fique calma, descanse, volte ao seu sossego, porque a sua sorte mudou. Deus está com você, Ele tem sido bom para você. No caso aqui do salmista, ele está dizendo: minha alma, fica sossegada, fique em pleno sossego, num sossego total, num sossego perfeito, porque o Senhor te livrou da morte iminente, o Senhor te mudou a sorte, Ele livrou a sua vida da morte, livrou os seus olhos de lágrimas e da queda dos seus pés. Querido, então eu e você, nós precisamos falar para nós mesmos, dizendo assim: ó, minha alma, se aquiete, descanse em Deus, Ele continua com você, Ele tem sido bom. Querido, e eu quero te desafiar a você fazer uma lista aí, porque muitas vezes nós não lembramos das coisas que nós precisamos ser gratos. Mas faça uma lista de 10 coisas pela qual você é grato. Eu tenho certeza que pode ser que seja difícil você começar essa lista. Pode ser que você olhe para os lados, as situações e fale assim: Deus, por que eu sou grato? Mas aqui nós já demos 2 motivos para que você escreva aí. O primeiro é porque Deus se importa com você. Isso é um motivo de gratidão. Nós precisamos ser gratos ao Senhor, porque mesmo em meio à beleza de toda a criação, Ele se importa é comigo e com você. Nós somos a menina dos olhos do Senhor. Então esse é um motivo para que nós sejamos gratos. O segundo é porque Deus é grande em generosidade. Ele derrama bênçãos de modo generoso para nós. Ele nos dá vida abundante. Ele nos abençoa com graça, com misericórdia. Porque, querido, tudo que recebemos é pela graça. Porque nós, por nós mesmos, nós não somos dignos de nada. Nós somos imperfeitos, falhos, inconstantes, temporais. Só o Senhor é fiel, constante, eterno. Ele é justo. Nós somos pecadores. Nós não temos nada de bom para oferecer ao Senhor. Mas nós precisamos receber tudo isso que Ele nos dá pela graça. Amém? O verso 8, ele diz assim: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos e da queda dos meus pés. E aí o verso 9 diz assim: andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Veja, após ele ter passado por esse processo tão difícil, e essa situação tão desesperadora, o salmista diz assim: o Senhor é bondoso, o Senhor é generoso, o Senhor é misericordioso, Ele cuida de mim, Ele está perto de mim, Ele tem sido bom para mim. Então eu preciso me aquietar e descansar no Senhor, e começar a andar na presença do Senhor, na terra dos viventes. Querido, toda a ação de Deus, Ele espera uma reação minha e tua. E nós precisamos reagir de uma maneira bíblica, reagir de modo como a palavra de Deus nos ensina. E aí nós vamos para o verso 10. Como nós precisamos andar na presença do Senhor? Segundo a palavra. E o verso 10 diz assim: eu cria mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Veja, talvez você se encontre nessa mesma situação, de que você com a sua boca disse, eu estou muito aflito,
não posso confiar em ninguém. E essa era a situação que o salmista estava. Mas mesmo assim ele diz assim, ó, ainda que eu estava passando por toda essa situação, eu cria. E querido, eu acredito que foi essa fé, a fé que o salmista expressa aqui, que levou ele a orar. Mas sabe, eu não acredito que essa fé era uma fé gigante. Eu acredito que essa fé era uma fé que estava sendo abalada, uma fé que estava sendo provada, uma fé que talvez fosse o tamanho de um fagulho. Mas mesmo do tamanho de um fagulho, querido, mesmo que a tua fé seja tão pequena, mas o que a palavra de Deus nos encoraja a fazer é orar. Orar, mesmo quando a gente crê, mesmo estando aflitos, mesmo estando perturbados, mesmo passando por provas, sendo oprimidos, nós precisamos guardar a nossa fé, crendo nas promessas de Deus e empenhando a nossa fé para vencer essas lutas, para vencer essas batalhas. Sabe, querido, a aflição, ela tem que estar andando junto com o clamor. O próprio Jesus falou que nós não estamos isentos disso. Ele disse para nós que no mundo nós teremos aflições. Então é certo que nós teremos aflições. Mas ela não pode vir sozinha, querido. A aflição precisa estar acompanhada do clamor. Amém? Em 2 Coríntios, capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele vai falar da situação que ele estava vivendo. 2 Coríntios 4, a partir do verso 7. Eu quero ler para vocês. Ele diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós. Ou seja, ele estava falando da fé, daquilo que estava dentro dele. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atue a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: cri, por isso eu falei. Com este mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Veja, o apóstolo Paulo também estava vivendo aflições. Mais para frente ele vai dizer em outra carta, falando que está chegando a minha hora. Olha, estou sendo perseguido e a situação não vai acabar bem, né? Eu vou para a forca mesmo, eu vou morrer. Mas mesmo assim eu creio no Senhor. E é por isso que por isso eu falei. Eu posso ser perseguido, mas eu não sou abandonado. Eu posso estar abatido, mas eu não estou destruído. Eu posso estar desanimado. Eu posso estar pressionado, mas não desanimado. Essa fé que o movia. E sabe, aqui como o salmista, no verso 11, ele diz assim: eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas, ou não dá para se confiar em ninguém. Talvez também seja essa a sua situação. Talvez você fale assim: poxa, não, está difícil. Essa situação realmente não dá para administrar. Eu confiei nas pessoas, mas elas me decepcionaram. Eu confiei naquilo que os médicos disseram que era o melhor tratamento para mim, mas não adiantou. Querido, nós não podemos colocar a nossa confiança em coisas que são temporais, mas precisamos colocar a nossa confiança num Deus que é infalível, num Deus que não mente, num Deus que realmente nós podemos descansar nele, porque Ele é fiel. E é por isso que nós podemos ser gratos por sua fidelidade. Esse é o terceiro ponto. Somos gratos pela fidelidade do Senhor. E sabe, essa fé que o salmista expressa, dizendo que mesmo aflito, mesmo perseguido, mesmo triste, ele estava ali com fé, crendo que o Senhor faria algo por ele. E essa fé me encoraja e te encoraja também, querido, a nós não confiarmos na sabedoria humana, mas confiarmos em Deus. Porque se nós confiarmos no que é humano, no que é passageiro, no que é temporal, a chance de nós nos frustrarmos é gigantesca.
Porque todas essas coisas são coisas mutáveis, são coisas inconstantes. Mas só o nosso Deus é imutável. Só o nosso Deus é a rocha inabalável. E é nele que nós precisamos colocar nossa confiança, porque se confiarmos em Deus, nós temos sim uma recompensa certa. Amém? Glória a Deus. E no verso 12, o salmista ainda diz: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Veja, ele já não sabia mais o que fazer. Ele fala mais para frente que ele vai pagar os votos diante do Senhor. Isso porque era realmente um costume dos judeus a entregar ali o sacrifício no templo e adorar ao Senhor junto com os sacerdotes, os levitas. Mas ele chega ao ponto de falar assim: poxa, Deus foi tão bom comigo, e agora eu posso descansar, eu não preciso estar aflito. A minha vida foi transformada, então o que eu posso fazer? O que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Veja, querido, havia tanta gratidão no coração deste homem, que ele não sabia o que fazer. Ele iria pagar os votos que ele fez diante do Senhor, ele vai falar isso mais para frente, mas ele queria saber o que ele poderia fazer mais. E nós já falamos, não há nada de bom em nós que nós possamos oferecer ao Senhor, a não ser um coração quebrantado e contrito. E é isso que ele entrega ao Senhor. Ele traz à memória tudo que o Senhor fez de bom para ele e fala assim: poxa, eu preciso dar algo ao Senhor. E o sacrifício que eu dei aqui não adianta, é pouco. Eu preciso de mais, eu preciso dar o meu coração ao Senhor. Eu preciso devotar a minha vida ao Senhor. E sabe, querido, hoje em dia, eu e você não precisamos fazer sacrifícios. O sacrifício já foi feito. Jesus morreu na cruz pelo meu pecado, pelo seu pecado. Aleluia. Então não há mais sacrifícios para se fazer. Mas esse sacrifício de Jesus na cruz, ele nos leva a adorar ao Senhor. Esse sacrifício que foi feito há quase 2000 anos atrás, ele nos leva a adorar a Deus. Ele que nos move a ter uma vida de devoção. E querido, se você não tem uma vida de devoção ao Senhor, se você não tem um relacionamento íntimo com o Senhor, é porque você não entendeu. Que você não entendeu o sacrifício. Porque você não entendeu e você não sabe o porquê você deve ser grato. É porque dentro do seu coração não está palpitando isso. Versículo 12 dizendo: que direi ao Senhor, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Querido, dentro de nós precisamos criar essa consciência do sacrifício de Jesus na cruz. A nossa salvação veio de graça para nós, mas custou tudo para o Senhor. Custou o que era de mais valioso para Ele, a vida do seu Filho. Sangue precioso, suficiente para ser o preço pago pelos pecados já cometidos antes da vinda dele, e os pecados que virão. Querido, Jesus pagou o preço da morte no nosso lugar, e nós precisamos criar a consciência disso. Então o que fazer? Uma vez criada essa consciência, eu entendo que o que eu posso fazer diante de tamanha bênção que o Senhor tem derramado para mim? O salmista ele dá a resposta, versículo 13: erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, e cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. E sabe, numa coisa melhor, quando você dá um presente para uma pessoa, e ela fala que ela gostou, e ela realmente usar o presente, não é verdade? Qual que é o melhor agradecimento, né, que você pode dar a uma pessoa quando você recebe um presente? Você pode ir lá dar um obrigado, né? Dentro das medidas do possível, né? Você pode abraçar essa pessoa, né? Você pode agradecê-la, mas a melhor forma é você usufruir daquele presente. Poxa, ela não quer te dar, por exemplo, no seu aniversário, ela te dá um bolo de aniversário. Ela não quer que você coloque esse bolo de aniversário numa prateleira e fique lá. Ele quer que você coma desse bolo. Ele quer que você aproveite. É para isso que ele foi feito.
E isso é o que o salmista está dizendo. Ele erguerá o cálice da salvação, ou seja, ele tomará esse cálice da salvação. Ou seja, ele vai desfrutar de toda a bênção do Senhor. E é isso que nós precisamos fazer, querido. Desfrutar das bênçãos que o Senhor já conquistou para nós. E quantas vezes eu e você deixamos de aproveitar aquilo que o Senhor já nos deu. Deixamos de tomar posse daquilo que o Senhor já nos deu. Querido, é por isso que nós precisamos conhecer a palavra. Porque senão nós não vamos conhecer aquilo que o Senhor já nos deu. Mas quantas promessas preciosas, quantos presentes maravilhosos o Senhor tem deixado para nós, tem nos entregue nas mãos. E nós não temos aproveitado. Querido, aproveite a bênção do Senhor, desfrute dela. E entregue o seu coração em devoção ao Senhor. Que depois ele diz, invocarei o nome do Senhor. E cumprirei os meus votos do Senhor na presença do seu povo. Então nós precisamos colocar diante do Senhor. Esse é o motivo de nós sermos gratos, pela sua fidelidade. Porque o Senhor é fiel e Ele faz todas essas coisas. Ele move céus e terra e Ele faz o impossível acontecer, que é a minha e a sua salvação. Todas as coisas, isso que era impossível, nós sermos resgatados, Ele fez por nós. Amém? E o último tópico para nós encerrarmos. Nós damos graças a Deus porque Ele é o Senhor. O verso 15 é um verso muito conhecido. Ele diz assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, eu sou de fato o teu servo, eu sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as correntes que me prendiam. A ti oferecerei sacrifícios de ações de graça e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, em seu meio, ó Jerusalém. Aleluia. Querido, esse verso 15 é um verso difícil, porque nós realmente, eu e você, não temos prazer na morte. Ela é consequência do pecado. Quando sabemos, e nessa semana soubemos de tantas mortes difíceis, como o atentado que houve em Santa Catarina, acidentes que aconteceram aqui próximos à nossa cidade, pessoas próximas que morreram decorrente de complicações do Covid. Mas uma coisa que nós precisamos levar em conta é este verso dizendo que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E o que significa esse preciosa? Esse preciosa no hebraico, ele traz a noção de que ela é brilhante, ela é clara, ela é valiosa. Ela é como uma coroa. E sabe, nós não conseguimos entender a morte porque não faz parte do que nós éramos. Ela veio decorrente do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas, quando se diz que é preciosa, é porque o Senhor, a morte dos seus santos, ela é pesarosa para Ele. Ele não consente a morte de modo fácil. Deus tem grande apreço pela vida dos seus. Se o Senhor não se agrada nem da morte do injusto, do ímpio, quem dirá da morte dos santos? Então, a morte dos santos, ou seja, a morte dos filhos de Deus, morte física, ela é escolhida com cuidado, no momento certo, para que nós, quando formos chamados para o Senhor. Ela pode ser como uma coroa, que coroa a vida que foi valiosa. E como o apóstolo Paulo disse que ele completou a carreira e guardou a fé, isso eu vou ler com vocês, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Eu combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa de justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. E sabe, pode ser como isso, como uma coroa.
uma promoção para a vida eterna. E é isso que nos consola, é que o Senhor, Ele tem todos os nossos dias já contados. Ele sabe todas as coisas que vão acontecer. Então Ele escolhe o momento certo para trazer os seus santos, os seus filhos para perto dEle. E sabe uma coisa que me consola? É que em João capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus, muito famosa, é uma oração que Jesus fala pela união da igreja. Ele diz, Pai, eu vou para o Senhor, mas que o Senhor continue aqui, fazendo conosco, que eles sejam abençoados. E Jesus orando pelos seus discípulos e orando por mim e por você, uma oração intercessória que vigora até os dias de hoje. O verso 24, ele diz assim, preste atenção, João 17, 24. Pai, Jesus falando, quero que os que me deste estejam comigo aonde eu estou, e venham e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Veja, querido, quando um filho de Deus se vai dessa terra, é um cumprimento da oração de Jesus. Jesus disse ao Pai, Pai, eu vou para o Senhor, mas aqueles que o Senhor me deu, eu quero que estejam comigo também, que eles vejam a minha glória, né, que a glória que o Senhor me deu, porque o Senhor me amou desde a fundação do mundo. Então, querido, quando um justo morre, quando um filho de Deus morre, ele é a resposta da oração de Jesus. E sabe, essa morte é uma libertação de todo o mal, uma libertação dessa carne que nos aprisiona no pecado, é ser levado vitoriosamente para o céu, para contemplar a Jesus face a face. Não é à toa que o apóstolo Paulo, falando aos Filipenses, diz que para ele o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Que possamos ser consolados por essa palavra, e saber que o Senhor tem o controle até mesmo da morte. As chaves da morte estão nas mãos de Jesus, e Ele tem escolhido o tempo certo para todas as coisas. E aí no verso 16, o salmista está dizendo, Senhor, eu sou de fato teu servo, eu sou teu servo, filho da tua serva, porque o Senhor quebraste as minhas correntes que me prendiam. E veja, Jesus está falando que, lá em João capítulo 15, que nós não somos apenas servos, mas agora nós somos amigos, porque agora nós sabemos tudo aquilo que o Pai tem dito a Jesus. Então imagina este salmista, vendo que a morte passou pelos olhos dele, ele foi livrado da morte, ele recebeu mais uma oportunidade de continuar na terra dos viventes, como ele diz, andando, vivendo em santidade, vivendo em devoção, testemunhando daquilo que o Senhor tem feito a ele. Como não servir a este amigo? A este Deus, o Senhor, que nos chama de amigo. Como não servir? Há uma frase famosa de Charles Wesley que diz que a misericórdia que soltou as minhas algemas é a mesma que amarrou-me firmemente em ti. A mesma misericórdia que quebrou as nossas correntes que nos prendiam ao pecado, essa misericórdia que nos atrai para perto do Senhor, aleluia. Essa misericórdia, este amor que nos leva para mais perto dEle e que nos faz voluntariamente chegar diante de Deus e dizer, Deus, a minha vida é tua, Senhor, tudo que é meu é teu, tudo é do Senhor. E nós, com forças renovadas, com uma vida prolongada, possamos exaltar ao Senhor. A cada dia, querido, que passa, é uma nova oportunidade de eu e você fazermos diferente. A cada manhã, a cada nascer do sol, é uma nova oportunidade para eu e você andarmos na terra dos viventes, como diz o Salmo. Andarmos por essa terra em devoção ao Senhor, em santidade, proclamando e testemunhando daquilo que Jesus fez por nós. E como salmista, no verso 17, dizer a Deus, a ti oferecerei sacrifícios de ações de graça, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor e em seu meio, ó Jerusalém. E é por isso que nós chamamos você a testemunhar,
a testemunhar da sua fé, a testemunhar para as pessoas da sua casa, a testemunhar para as pessoas do seu trabalho, para quem você conhece, daquilo que Jesus fez na sua vida. E você pode enviar também o seu testemunho para nós. Se você tem algo que você gostaria de compartilhar conosco daquilo que o Senhor tem feito na sua vida, você nos envia esse testemunho, pode ser em áudio, pode ser escrito, lá no nosso WhatsApp, envia para nós. Vai ser uma bênção poder se alegrar com você e quem sabe até compartilhar também com a igreja tudo isso. E a última palavra deste salmo, já encerrando, ele diz uma palavra que no meio da igreja é muito comum. Ele disse, aleluia. Mas o que é aleluia? Numa tradução, talvez, dessa palavra, ela significa louvai ao Senhor. Ou seja, aleluia não é só uma expressão de glorificar ao Senhor, mas como também é um convite para que todos aqueles que ouvem essa expressão, aleluia, também louvar ao Senhor. E o salmista, ele estava muito alegre aqui. Eu tenho certeza que quando ele chegou no templo lá em Jerusalém, onde ele foi cumprir os votos dele, onde ele foi adorar a Deus, ele pôde se alegrar e adorar a Deus com todas as pessoas que estavam ali. E nós, como o salmista nos convidou, né, a adorar ao Senhor, eu quero te convidar a adorar ao Senhor nessa hora, a ser grato ao Senhor nessa hora, porque Ele se importa conosco, porque Ele é grande em generosidade, porque Ele é fiel e porque Ele é o Senhor.